A graça e a paz, queridos, estamos aqui nesta hora para trazer a lição de número 2, a lição do nosso primeiro trimestre de 2025. O título da nossa lição, número 2, ela é Somos Cristãos. Nós estamos nesse trimestre estudando sobre as seitas, heresias, né? E também apresentando aqui a defesa da fé, né? O apóstolo Paulo, uma certa ocasião, ele diz: Eu fui posto para a defesa do evangelho. Então, querendo ou não, nós somos aqueles que defendem o evangelho, né? Então, o evangelho é defendido pela palavra de Deus. E para defender o evangelho com a palavra de Deus, a gente tem que conhecer ela, né? Estudar, ler bastante, estudar, se alimentar, porque a palavra de Deus ela é alimento, né? Então, hoje nós vamos estudar a lição de número 2. E também lembrando, né, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva aí em nosso canal, deixa o teu like, compartilha aí com seus amigos, tá? E faça bom proveito da lição. E se caso você ainda não se inscreveu, se inscreva. E também o nosso canal é monetizado. Se você assistiu os anúncios, você nos ajuda aí na monetização. Muita gente não gosta que fala, né? Ah, faz um like, dá um like, compartilhe, mas eu falo, né? Quem gostar, gostou. Quem não gostar, não gostou, né? Normalmente quem fala isso é quem não tem um canal ainda, mas se você botar um canal, você também vai pedir às pessoas para dar um like. A não ser que você tenha milhões de like, né? Milhões de inscritos. Quem tem pouquinho inscrito, né? Ele pede. Então, para valorizar a palavra do Senhor, tá bom? Então, fica conosco aí até o final e Deus vai abençoar a tua vida, com certeza, tá bom? Somos cristãos, né? Texto áureo, pelo que julgo, não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Atos 15, 19. Né? Então, não se deve perturbar aquele que dentre os gentios se converte a Deus. Nós vamos ver por quê, né? E a verdade prática, que é a síntese da lição, diz: o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal, né? E com o Cristo ressuscitado, e não um conjunto de regras e ritos, né? Então, nós vamos hoje aprender como o judaísmo estava se infiltrando na igreja primitiva, né? Quase atrapalhando, em alguns casos até atrapalhou, né? Mas os apóstolos não cederam e permaneceram firmes naquilo que eles aprenderam com Jesus. Isso aí é que é importante, né? A pessoa ficar firme, né, naquilo que ele aprendeu corretamente, tá bom? Então, repetindo nessa lição, a gente vamos ver aqui, né, o processo de transição entre as ideias e as práticas judaicas para o evangelho da doutrina da graça. Então, nós vamos ver aí que não foi fácil, né? A igreja nasceu ali, né, no dia de Pentecoste, na comunidade judaica. Então, não foi fácil, né? Botar na mente das pessoas o evangelho da graça. Não foi fácil. As pessoas ainda querem viver pelas obras, né? Então, a igreja, ela herdou dos judeus muitas ideias e práticas do campo teológico e ético, né? Visto que a jornada histórica da igreja começou em Jerusalém, no dia de Pentecostes, com uma comunidade judaica. Entendendo que os quase 120 que ficaram lá em Jerusalém, esperando o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder, eram judeus, certo? A quem Jesus falou isso de pregar o evangelho a toda criatura eram judeus. Então, quer dizer, eles estavam vivendo dentro daquele movimento. Então, quem não entendeu bem, né, os ensinamentos de Jesus, como os apóstolos entenderam, os que não foram revestidos de poder com o batismo, eles tinham dificuldade para entender o evangelho da graça. Né? Tudo que eles iam conversar é Moisés, é a lei, é isso, é aquilo. Eles não aceitavam o evangelho da graça, né? Porque a Bíblia diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, e nem vem das obras para que ninguém se glorie, né? Então, nós vamos entrar aqui
no número 1, prevenindo-se contra a tendência judaizante, certo? O apóstolo Paulo, ele era um judeu ferrenho, perseguidor da igreja, ele considerava a igreja uma seita, e ele queria destruir a igreja de qualquer jeito, né? Mas se converteu de verdade e mudou, né? Em vez de perseguidor, ele passou a ser perseguido, porque ele entendeu o evangelho da graça, né? Então, ele, 14 anos depois da sua conversão a Cristo, né, se calcula mais ou menos isso, né? Não é uma precisão, mas Paulo sobe pela segunda vez a Jerusalém. Ele tinha ido a primeira vez com Barnabé, porque as pessoas estavam duvidando da conversão dele. Não é possível, há pouco tempo esse cara estava perseguindo o crente, né, matando, fazendo tanta coisa, e agora, né, ele está pregando a fé que ele condenava. Aí o pessoal ficou meio cabreiro com ele, né? Mas aí Barnabé foi lá, explicou os apóstolos, explicou a igreja de Jerusalém, a igreja mãe, que na verdade ele se converteu mesmo, tá bom? Então, 14 anos depois, né, ele volta a Jerusalém através de uma revelação, entendeu? Não foi a convocação igual o concílio do capítulo 15 do Evangelho aliás, do Atos dos Apóstolos, capítulo 15 ali, houve uma reunião para tratar desses assuntos, mas aqui não, aqui ele foi pela uma revelação de Deus, entendeu? Então a gente não pode confundir essa visita que Paulo fez no capítulo 11 de Atos, lá em Jerusalém, com o capítulo 15 do Concílio de Jerusalém, realizado pelos apóstolos, para discutir essas questões, né, das pregações do apóstolo Paulo, que não era aceita. Então, ficou bem claro isso lá no concílio. Então, isso infere, né, que se, por exemplo, a gente imagina que 14 anos, porque ele escreveu a epístola aos Gálatas para combater os judaizantes que estavam se infiltrando na igreja e tirando as pessoas da fé, né? E que Paulo considerou como outro evangelho, entendendo? Um outro evangelho, hétero, né? No grego, hétero significa diferente, halos é outro também, né? Mas é um prefixo que quer dizer da mesma natureza. O próprio Jesus falou: vou enviar outro consolador, halos quer dizer da mesma natureza, né? O Espírito Santo divino também. As seitas combatem isso, diz que não é, né, tentam arrumar os seus argumentos, mas não tem jeito. O Espírito Santo é uma pessoa divina, a terceira pessoa da Trindade, né? Então, somando aqui os anos mencionados em Gálatas, podemos afirmar que a visita aconteceu antes da primeira viagem missionária. Isso aí é claro, né? Depois da viagem missionária, Paulo só voltou a Jerusalém naquela época em que ele foi preso e foi enviado para Roma, né? Depois de ficar 2 anos preso. Então, o objetivo da reunião. O que Paulo foi fazer lá, seguindo uma revelação de Deus? Bem, a Bíblia deixa claro. Porém, é bom lembrar que essa reunião não foi um concílio nem um sínodo, né? É possível que foi por meio de revelação. Paulo falou, né, que obedecendo uma revelação, ele foi lá. E talvez aqui o autor acha que a sua ligação com Ágapo, pois a missão de Paulo, bem parece, foi levar donativo para os irmãos pobres da Judéia. Se imagina que seja isso, né, que Ágapo estava, né, escalado para isso, então, devido a isso, Paulo também foi. Então, o evangelho que vinha pregando aos gentios há 14 anos, ele tinha convicção que recebeu do Senhor, né? Porque Jesus apareceu pessoalmente a Paulo numa visão, né? Foi quando ele se converteu. E Jesus falou que ia, né, enviar ele aos gentios, aos reis, ele ia falar para o pessoal todo, né? Mas ele ia aprender quanto ele devia sofrer pelo evangelho. Então, Jesus falou que ele não teria boa vida, né? Não, ele falou: tu vai pagar o preço. Lembra que tu perseguia os crentes? Agora tu vai ser perseguido. E não aconteceu outro. A vida do apóstolo Paulo, a vida toda, até ele morrer, foi de perseguição, incompreensão,
porque ele pregava tudo ao pé da letra. Está entendendo? Ele pregava ao pé da letra. Ele não mudava nada, né? Para agradar ninguém. Inclusive, ele escreveu aos Gálatas, no capítulo 1, acho que verso 8 por aí, ele disse: se eu procurasse agradar aos homens, eu não seria servo de Cristo. Então, ele não agradava ao homem, a mensagem dele doía, mas era de Deus. Está entendendo? Ele não procurava levar a mensagem de acordo para não ofender. Né? Se o cara adorava ídolo, ele, não, cuidado, não, aquela coisinha boba para agradar, e a pessoa morre e vai para o inferno. Mas Paulo não era assim, não. Ele falou: se eu procurasse agradar os homens, eu não seria servo de Cristo. Então, nós, pregadores, pastores, somos chamados para agradar a Deus. Temos que ter educação, temos que entender de relação humana, né? Porque o evangelho é relacionamento com Deus primeiro, que quem não tem relacionamento com Deus, ele não vai conhecer a palavra de Deus, então acontece isso, né? Então, outro detalhe aqui, ele tinha consciência de que a sua subida a Jerusalém era através de uma ordem divina. Ele tinha certeza disso. Tito, terceiro aqui, Tito e a circuncisão. O Barnabé, todo mundo sabe que ele era judeu e era levita, né? E ele ajudou muito Paulo, desde o nascimento espiritual de Paulo, quando ele nasceu de novo, Barnabé sempre colou com ele para ajudar ele, né? Então, Barnabé era judeu, levita, né? E o nome dele até aparece 3 vezes aqui no versículo 11 de Atos. Então, a sua presença na reunião em Jerusalém não seria um problema, né? Mas para Paulo já seria um problema, porque ele levou Tito com ele, né? Tito, sendo grego, né? Eles não aceitavam lá em Jerusalém. Então você vê como é que o evangelho ainda estava devagar nesse aspecto de costume, de guarda da lei, porque não é fácil, né? Eles aceitar assim facilmente uma outra doutrina que não fosse a lei, se não fosse, né, os costumes deles, principalmente a circuncisão, né? Para ser judeu tinha que circuncidar, para pertencer a Israel, né? Para pertencer ao povo de Deus, os machos tinham que circuncidar. Hoje não tem mais circuncisão. Hoje a circuncisão do crente é de coração, é o novo nascimento. Aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino do céu. Então, os judaizantes queriam que Tito fosse circuncidado. Paulo não esquentava com isso, ele circuncidou até Timóteo, que a mãe dele era judia, né? Vê que para as bandas lá da Grécia, né? Corinto, Éfeso, esses lugares assim, Filipe, o evangelho já estava bem de acordo com aquilo, com a graça de Deus. Tanto é que essa mulher era judia e casou com um homem que não era judeu. Quer dizer, lá em Jerusalém isso aí não acontecia, né? Então, isso aí é um alto que a gente tem que entender. Então, no entanto, né, Paulo ele tinha certa tolerância com os fracos da fé. Entendeu? Ele disse para ser paciente com os fracos da fé. Eu quero até ler aqui em Romanos, Romanos, né? Romanos, se a Bíblia aqui é nova, ela está me dando um trabalhinho. Mas eu vou ler ela aqui. Ó, quanto aos fracos na fé, recebei não com contenda sobre dúvida. E ele diz aqui, no 15, desse capítulo 15, verso 1 de Romanos, mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas do fraco e não agradar a nós mesmos. Entendeu? Então, nós que estamos mais firmados na fé, né? Estamos firmes, devemos o quê? Suportar as fraquezas dos fracos. Então, Paulo tinha essa tolerância com os fracos. Ele mesmo escreveu: se comer carne vai escandalizar meu irmão, então eu não vou comer carne para o meu irmão não escandalizar. Ele não quer dizer aqui que carne era pecado, ele está dizendo que tem pessoas naquela época que achavam que comer carne era pecado. Então, tem coisa que não é nem pecado, mas a gente nem deve fazer. Nós que temos melhor conhecimento, não devemos nem fazer, por quê? Porque vai escandalizar uma pessoa
que não tem o conhecimento, está na ignorância, ele acha que aquilo é pecado, então é melhor, né, a gente suportar aquilo. Então a gente precisa entender isso. Agora, a Bíblia está dizendo para você suportar a fraqueza, não o pecado. Nós não devemos aceitar o pecado de ninguém. Pecado é pecado. Certo? Então, é preciso se entender. Suportar a fraqueza da pessoa é uma coisa. Suportar a vida pecaminosa dele, não. Entendeu? Então, Paulo às vezes suportava, circuncidava, porque ele disse que tinha muitos falsos irmãos ali no meio da igreja, os judaizantes, querendo, entendeu, arrumar defeito, qualquer coisa, entendeu? Então, no entanto, nessa reunião em Jerusalém, ele expôs o evangelho que pregava ao gentio, entendeu? Ele não cedeu nem um pouco, né? A Bíblia diz nem por uma hora, no versículo 5. Isso por duas razões. Tito era grego e porque estava em jogo a verdade do evangelho, o futuro do próprio cristianismo. Mas os apóstolos não cederam nada para o pecado. Na segunda parte aqui, a tendência judaizante no início. Então, a palavra judaizante, né, ela significa os costumes, viver como judeu. Está entendendo? Nós não temos que viver como judeu, tem nada a ver. Tá? O evangelho aceita a tua cultura, desde que ela não seja pecaminosa. Você aceitou Jesus lá sendo. Não, quando o missionário vai para um país, ele não vai levar o costume do Brasil. Ele vai levar o evangelho, que é universal. Às vezes o grande problema é esse: a pessoa vai para um outro país e chega lá quer que o cara seja brasileiro, faça tudo que ele não tem nada a ver. Tu não vai fazer discípulo do Brasil, tu vai fazer discípulo de Jesus, né? Um cara vem lá de um país estrangeiro e chega aqui, ganha alguém para Jesus e quer que essa pessoa seja igual a alguém lá. Não, tem que ser igual a Jesus de acordo com a terra dele, né? Então, não é nada disso que as pessoas às vezes pensam e imaginam, né? Então, o Evangelho, tão logo Paulo retornou de sua viagem, ficou sabendo que os irmãos da Galácia estavam vivendo outro Evangelho. Eles estavam saindo da graça e entrando debaixo da lei. Entendeu? Então, quem quiser entender o Evangelho da graça, você que está me ouvindo, em relação à lei, leia a Epístola de Paulo aos Gálatas. Você vai entender o que Paulo quer dizer. Entendeu? É isso aí. Então, o verbo deixar, abandonar, desertar, mudar de pensamento, virar a casaca, o que Paulo estava dizendo? Olha, vocês viraram a casaca. Vocês mudou o rumo de vocês, entendeu? Vocês estavam servindo tão bem a Deus. Então ele considerou quem estava fazendo a cabeça da igreja de Gálatas, né? Lá na galáxia, tirando as pessoas da graça, né? E botando um jugo em cima deles. Paulo falou que seja maldito, anátema nesse sentido aqui é maldito. Paulo considerou maldito a pessoa que desvia o outro com a Bíblia. Entendeu? A pessoa está vivendo debaixo da graça, ele quer botar a pessoa debaixo da lei. Entendeu? Então, quer dizer, circuncidar não tem nada a ver com o evangelho da graça, a circuncisão. Entendeu? Quem era o judaizante? Então, esse termo, conforme eu já disse, significa viver como um judeu. Então, o que o judaizante queria? Que a igreja voltasse a viver, está entendendo? Como judeu, adotando, né, os costumes do rito judaico. Festa de Pentecoste, Páscoa, entendeu? Tudo isso. Pentecoste, tabernáculo, festa das cabanas. Então, o judaizante queria tirar eles da graça e trazer para os velhos costumes do judaísmo. Nós somos igreja. A igreja é uma coisa, a pessoa tem que saber distinguir o que é igreja e o que é judeu. Deus não tem uma obra com judeus depois da grande tribulação, quando Jesus vier implantar o milênio, né, 1000 anos de paz, literalmente.
Aí ele vai tratar com o judeu, o judeu, a remanescente é que será salvo. Está escrito na Bíblia pelo apóstolo Paulo, a remanescente é que será salvo. Então o judeu já teve o tempo dele. Depois que Jesus morreu na cruz do Calvário, nós estamos na dispensação da graça. Não temos nada com o judeu. O judeu vai ter aí a resposta dele quando Jesus vier com a igreja. Né? Então, é preciso entender isso. Então, a gente precisa estar trazendo costume do judaísmo para a nossa igreja. O judeu é uma coisa, cada um no seu costume. Né? Deus não condena o costume dos judeus, mas é do judeu, não é da igreja. Entendeu? Então, a gente precisa entender. Hoje, um judeu, para ser salvo, os costumes dele não salvam eles. Um judeu, para ser salvo, ele tem que aceitar Jesus. Porque Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Entendeu? Então, é isso que a gente tem que entender. Eles eram opositores de Paulo, Paulo chamou eles de falsos irmãos, que fizeram a cabeça de uma igreja e fazendo ela voltar para o judaísmo. Isso é que é triste, né? E Paulo chamou eles de maldito. Então, a coisa é séria, que tirar uma pessoa que está indo para o céu e fazer ele voltar de novo e ir para o inferno, quer dizer, se para decidir o destino de uma pessoa nessa vida, botar ele no caminho errado já é uma tristeza, você imagina você decidir tirar a pessoa do caminho eterno. Porque é aqui na Terra que você decide aonde você quer passar a eternidade. Só tem dois caminhos, a estreita, que é o céu, e a larga, que é o inferno. Então, é aqui que a gente decide aonde quer passar a eternidade. E cuidado com aqueles que estão fazendo a tua cabeça e tirando você do caminho correto, que é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O caminho é Jesus. Certo? Lê lá na Bíblia que você vai ver. João 14, verso 6. Tá bom? Então, esses legalistas, né, eles eram um tipo de... Tiago negou formalmente as declarações deles, dizendo que não os havia enviado. Eles saíram visitando as igrejas sem ser enviado por ninguém, fazendo a cabeça das pessoas para sair debaixo da graça, que Jesus não salvava nada, quem salva é os costumes judaicos. Se você circuncidar, você é salvo. Se não circuncidar, não é salvo. Era isso que eles estavam fazendo, entendeu? Então, era um legalista dentre os judeus e por isso eram chamados judaizantes. Esse judeu convertido ao Senhor ensinava que os gentios deveriam observar a lei de Moisés como uma condição para salvar. Entendeu? Então, eles saíam sem a ordem dos apóstolos. Hoje tem muita gente assim. Ele sai para pregar numa igreja sem o pastor saber, sem o pastor saber para onde ele foi, sem a igreja saber, e chega lá e na mente. Eu estou aqui, agradeço a oportunidade e trago um abraço do meu pastor, trago a saudação da minha igreja. O pastor nem sabe que ele está lá, cara. Ele disse que trago um abraço do meu pastor, o pastor manda um abraço para vocês. Ah, gente, para com isso. Então, lá, isso aí já é velho. Lá na igreja primitiva, lá no capítulo 15, tudo é isso. Tiago fala, sem a ordem da gente, ele sai por aí desviando as pessoas. Entendeu? Então a gente precisa, esses judeus convertidos ensinavam isso, entendeu? E Tiago falou, nós não enviamos ele. E com certeza ele chegava lá e ainda falou, Tiago manda um abraço para vocês, Pedro manda um abraço para vocês, João manda um abraço para vocês. Infelizmente, é isso, entendeu? Então, Paulo chama os judaizantes, você vê lá no versículo 4, ele chama de falsos irmãos, porque eles conseguiram furar o bloqueio e se infiltrar na reunião. Não sei como, mas conseguiram, entendeu? Mas lá eles foram repreendidos, entendeu? Então, eram inimigos da liberdade do cristão, do evangelho de Paulo e do próprio cristianismo. Pior de tudo, que essas pessoas estavam infiltradas na igreja e conseguiram até entrar em reunião apostólica. Como eu não sei, mas furaram o bloqueio. Bem, vamos para a parte final. A tendência judaizante hoje, o mesmo evangelho, olha só. O evangelho é um só, não tem dois evangelhos, tá? Não, evangelho é uma coisa só.
os ouvintes é que pode ser diferente, mas a palavra é uma só, tá? Então, o evangelho de Pedro e de Paulo, o evangelho de Pedro era o de Paulo, porque Paulo foi enviado para pregar para a incircuncisão, quer dizer, o gentio. E Pedro foi enviado para pregar para os circuncidados, os judeus, porque o entendimento do evangelho para os judeus foi lento. Não foi todo judeu que foi entendendo essa mudança da lei para a graça. O apóstolo Paulo escreveu para ele, ó, se vocês estão debaixo da lei, da graça decaíste. Está lá na epístola de Paulo. Lê ela que você vai entender. Entendeu? Quem tá, não tem como servir a dois senhores. Ou está debaixo da lei ou está debaixo da graça. Entendeu? A lei não é ruim, mas só que ninguém é capaz de guardar toda a lei. Ninguém. Mas aí o que acontece? Nós não somos salvos pela guarda da lei, porque você não vai conseguir guardar a lei toda. Todo dia tu peca. Então, você vive o quê? Debaixo da graça. E viver debaixo da graça é pior do que viver em termos, né, de estreitamento da porta. Debaixo da graça é muito pior, porque o castigo é maior. Entendeu? Então, por quê? Porque a lei, ela se baseia no que você faz. E a graça se baseia na sua intenção. Às vezes tu faz a coisa boa com má intenção. E Deus não vai julgar o que tu fez. Na graça, ele vai julgar a intenção do teu coração. Né? É igual a Bíblia fala. O adultério é condenado pela lei. Mas para aí. Agora, na graça, você é condenado só se olhar para alguém com intenção impura, já é o mesmo pecado de adultério. Então você vê que a lei a graça é bem mais estreita do que a lei. A lei trabalha no que você faz e a graça trabalha na intenção do teu coração. Tá bom? Então, essa aí é isso. Pedro foi para a circuncisão, o judeu, e Paulo para a incircuncisão, para o gentio. Mas ele pregava para todo mundo, né? Então, são meras formas de apresentação, pois o conteúdo é o mesmo. É a forma de pregar. Pedro era um judeu do pé roxo, entendeu? Para ele entrar na casa de Cornélio, Deus teve que se revelar a ele, falar, ó, tu vai lá e não duvido. O Espírito Santo falou com ele, vai e não duvido. Aí ele foi na casa de Cornélio, porque Deus falou para ele, pelo Espírito Santo, que ele não duvidasse, fosse que era Deus que queria que ele fosse lá. Mas ele falou, vocês sabem que judeu não pode entrar na casa de incircunciso, não pode entrar na casa de gentil. Então Pedro, se Pedro ainda tinha essas dúvidas, tu imagina o resto, que não viveu com Jesus, né? Que não foi batizado com o Espírito Santo, que não foi considerado um grande líder no meio dos apóstolos. Você imagina isso, né? Então, o compromisso de Paulo era com o gentio. Ele foi constituído por Deus, apóstolo, doutor do gentio, para pregar aos não-judeus. O de Pedro era com judeus, mas a mensagem é a mesma. Está entendendo? Eu posso pregar para um tipo de pessoa, ele é rico, ele não é ateu, eu vou pregar para ele de modo diferente, mas a mensagem é a mesma. E posso pregar para um religioso que adora estátua, que está preso em alguma religiosidade, mas precisa nascer de novo, eu prego para ele de outro jeito. Então, o jeito pode ser diferente, mas a mensagem é a mesma. Jesus é o único caminho para a pessoa chegar no céu. Jesus mesmo falou, vocês sem mim nada pode fazer. Bem, agora vamos encerrando. Os apóstolos viam tudo isso, dois problemas sérios no judaizante. Por exemplo, essa atitude deles, como fizeram em Gálatas, fizeram a cabeça de muita gente para sair do Evangelho da Graça, para entrar debaixo da lei. Então, aconteceram duas coisas sérias. Primeiro, a ameaça da liberdade cristã e o perigo de o cristianismo se tornar uma mera seita judaica. O que os judaizantes queriam fazer? Fazer do cristianismo um puxadinho do judaísmo. Mas não conseguiram, que os apóstolos não cederam. Até Pedro, lê a epístola dele, que ele traz um entendimento do que é o evangelho e que a gente tem que ter consciência daquilo que somos.
entendeu? A lei, o evangelho, pois, colocava a lei como complemento da obra. Não existe, o evangelho não precisa de complemento, o evangelho já está completo. Tá? Algumas práticas judaizantes são atuais. Né? Hoje tem muitos judaizantes nesse mundo, tanto gentil como judeu. Certo? Eles são basicamente a guarda do sábado, a observância rigorosa, né, das leis dietéticas, isso aí não pode comer. Tem coisa que a gente não come porque faz mal à saúde, mas não por problema religioso. Não existe mais isso na dispensação da graça. Você não vai comer isso. Certo? A única coisa que fala ali é em Tiago sobre carne, né, sufocada, carne com sangue. Ali está proibido, né? Mas aí não é o problema de um alimento, por exemplo, né? A espécie de animais, nada disso. Bem, liturgia da sinagoga, o modo da sinagoga, o uso de sofá, trompa, essas coisas assim, né? O kippah, tudo isso. Usar a cobertura, essas coisas assim. Então, os judeus messiânicos, principalmente em Israel, seguem a tradição judaica. Isso acontece porque simplesmente para preservar a identidade cultural dele, não tem nada a ver com salvação. Né? Alguém é chamado estando circuncidado, fique circuncidado. Ou seja, a conversão a Cristo do judeu, ele não precisa mudar a sua tradição cultural, aquilo que não seja pecado. Porque Deus não tem o culpado por inocente. Então, os judeus, da mesma forma, é alguém chamado sendo circuncidado, não circuncide. Ou seja, ele não precisa se judaizar. É erro o não-judeu adotar práticas judaicas, né, na liturgia do dia a dia para imitar o judaísmo. Isso aí não tem necessidade nenhuma. Estou dizendo que vai ser pecado, que só vai para o inferno. Mas não tem necessidade. Ele pode adorar a Deus na beleza da sua santidade, fora desses costumes que já está ultrapassado há muito tempo. Entendeu? Então, Paulo conclui: cada um fique na vocação que foi chamado. Entendeu? Então, querido, que Deus te abençoe, cuidado com os judaizantes, certo? Fique firme naquilo que você aprendeu, não ceda. Cada um fique na vocação. Você tem convicção que tu aprendeu na Bíblia, está correto. Se alguém vier fazer a tua cabeça, não, fique naquilo que você aprendeu. Tá? Não desvie nem para a direita nem para a esquerda. E não se esqueça de se inscrever no meu canal, dar seu like, assistir os anúncios, nos ajuda aí a continuar divulgando. Se inscreva aí, em nome de Jesus. Um abraço e até a próxima lição.